Olá, meus amados amigos, irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao nosso canal. Deus abençoe você que ainda não é seguidor de nosso canal, ainda não se inscreveu, você tem a liberdade de se inscrever. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, receber as notificações das nossas postagens, das nossas mensagens. O nosso canal tem por objetivo trazer sempre algo concernente à palavra de Deus, assuntos teológicos, ciência da religião. E você, na medida que se inscrever, você vai ser abençoado com esses ensinamentos da parte de Deus. Curta e compartilhe aí o vídeo aí com seus amigos. Juízes capítulo 17, e o versículo de número 5 diz assim: E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Amém. O versículo 6 diz assim: Naquele dia não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Meus amados e amigos, esse período de Juízes, ele é chamado por vários teólogos como trevas hebraicas, período em que Israel viveu um dos seus momentos mais dedicados de sua história ao chegar na terra de Canaã. A falta de um líder, tanto na área política como na área religiosa, contribuiu para que esta sociedade mergulhasse num período de trevas. O líder é aquele que mostra o caminho, que instrui, que ensina as pessoas como elas devem andar numa sociedade. E a falta desses dois líderes levou a essa situação. E como consequência, a área política, a área econômica e a área religiosa. Essas três áreas, elas foram atingidas pela falta desses líderes. Então essas três áreas, política, econômica e religiosa, elas entraram em colapso. Então houve um período de crise, de caos, crise moral, crise espiritual, atingiu a sociedade de Israel. E o texto que nós acabamos de ler, ele revela um momento em que Mica, como é chamado aqui no texto, capítulo 17 de Juízes, ele morava com a sua mãe, e a sua mãe guardava sempre uma certa quantia em dinheiro, algumas moedas, ela guardava um cofre. Quando foi um certo dia, a mãe de Mica se descuidou e jamais ela pensou que o seu filho ia furtar o dinheiro que ela guardava. E Mica foi lá e pegou esse dinheiro. Mica furtou, ou roubou, se estava no cofre, fechado, lacrado, então se ele cometeu um ato de violência, então ele roubou. Se estava exposto, então foi só um furto. E quando foi um determinado dia que ela foi lá, certamente para levar mais uma quantia para colocar lá, outras moedas, que ela percebeu, as moedas não estavam lá, o dinheiro não estava lá.
E ela então naquele momento ela deve ter pensado: quem foi que roubou meu dinheiro? Jamais a mãe de Mica pensou que seu filho havia roubado esse dinheiro. E ela abre a sua boca e lança uma maldição no ladrão que roubou o seu dinheiro. Lançou uma maldição, mas jamais ela imaginou que o ladrão estava dentro da sua casa. Como naquela época, a cultura daquela época, quando se lançava uma maldição, eles tinham um sentimento que a maldição pegava. E Mica então pensou, quando ouviu a mãe lançar a maldição, ele ficou preocupado, que aquilo poderia acontecer com ele. Não sabemos qual foi o tipo de maldição que ela lançou, porque o texto não fala. Mas Mica começou a sentir remorsos, medo dessa maldição pegar nele. E ele, cheio de remorso, então chega com sua mãe e confessa que ele havia roubado a quantia de dinheiro. Qual a reação da sua mãe? A sua mãe, naquele momento, ficou alegre porque o filho devolveu o dinheiro. Mas quando a gente lê o texto, você vai ver que não há nenhuma correção por parte dessa mãe. Ela não corrige o filho. Não há aqui uma correção. Quando Mica confessa o seu erro, ela pega esse dinheiro e manda então fabricar um ídolo, um deus pagão daquela época, e coloca ali na sua casa e faz um santuário na sua casa. E ela então, no momento em que o filho confessa, ela ainda diz assim: bendito do Senhor seja meu filho, abençoado seja meu filho, Então agora ela quebra a maldição, Agora ela está dizendo: meu filho seja abençoado. Mas ela não corrige o filho. E para completar, ela agora manda fabricar esse ídolo e coloca lá na sua casa, e faz da sua casa um santuário, como se Deus estivesse se agradando de tudo que essa família estava fazendo. O que eu aprendo aqui nesse texto, irmãos, é que a falta de um líder, a falta de alguém que ensine, instrua, leva muitas das vezes a família a ter esse tipo de comportamento. Outra, a mãe de Mica mostra que ela era o tipo da mãe parcial, ou aquela mãe passiva, que via os erros e não tomava nenhuma atitude com relação ao erro do seu filho. Mas quando você lê esse capítulo aqui, 17 de Juízes, você vai ver, você vai descobrir, você vai meditar, que Mica, ele comete 7 pecados dentro da sua casa. Dos 10 mandamentos, ele transgride 7. A mãe transgride 2. Então, uma mãe e um filho cometeram 10 transgressões dentro da sua casa, dentro do seu lar. Sabe o que eu aprendo aqui, que eu entendo? Que muitos de nós estamos perdendo a batalha dentro de casa. Que muitas famílias estão transgredindo a lei do Senhor dentro das suas casas. Não estão conseguindo viver a palavra de Deus dentro do seu lar. Sabe por quê? São lares desestruturados. São lares onde a palavra de Deus não é o centro. Lares onde não há ensino da palavra. Não há instrução, não há oração dentro do lar. E por isso acontecem essas coisas.
que esta família estava pecando dentro de casa. Quantas famílias estão pecando dentro de casa? Estão transgredindo a lei do Senhor, entristecendo o Espírito Santo. Não permita que seu lar se torne esse tipo de lar, mas faça do seu lar uma casa de adoração, um pedaço da igreja do Senhor. Compartilhe a live, que Deus te abençoe com seus amigos. Fique na paz.